Números 31, nós vamos continuar sobre o assunto da pregação passada, que era aquela vingança de Deus quanto aos midianitas, porque prejudicaram muito Israel, com as mulheres que seduziram os homens israelitas, inclusive de uma maneira religiosa, envolvendo paganismo, envolvendo idolatria, moralidade e tudo. E Deus mandou que eles vingarem. O contexto se pode ouvir na pregação passada, e já vou direto ao ponto. Nós paramos no versículo 18, aqui de Números, capítulo 31. Então, eu quero continuar. É curioso, esse é o tipo do texto, até o final do capítulo 31, que o pregador olha assim e diz, não, aqui eu não tenho praticamente o que pregar para hoje. Muitas coisas do Velho Testamento, muitas coisas ligadas com a lei, e muitos detalhes até que podem parecer até desinteressantes, e são, num certo sentido, para o nosso viver diário. Mas eu quero aproveitar para mostrar para vocês, inclusive, como é que nós podemos aproveitar um texto deste para nós hoje. E quando lê o Velho Testamento, procure sempre, quando lê textos mais distanciados da nossa cultura, do nosso dia a dia, em vez de pensar, isso aqui não tem muito a ver, com todo respeito, é a palavra de Deus e tal, mas não tem muito a ver comigo e tal. Pode ter muito mais do que você pensa. Tipo, o que está por trás desta ordem de Deus? Por que Deus mandou que eles fizessem assim ou assado? É meio estranho para mim hoje, meus costumes e tal, minha cultura, mas Deus tinha os motivos dele. Quais são? Porque se você descobrir isso, com certeza você vai conseguir crescer hoje, porque os desejos íntimos de Deus para a alma do fiel, daquele que é crente nele, Deus, na época do Velho Testamento, hoje em Jesus Cristo, esses desejos são os mesmos, os atributos de Deus são eternos. Então vamos ver aqui hoje 3 coisas importantíssimas para a nossa vida de hoje, que estão aqui dentro. Textos relativamente longos, mas eu não vou entrar em muitos detalhes não, eu vou só mostrar como é que a gente aplica. Então, 19 em diante, Números 31, 19. Isso foi depois da guerra que Deus mandou que os judeus conflagrassem contra os midianitas. E eles foram vencedores. Acampai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Eles pegaram muitos cativos nessa batalha. Também purificareis toda veste, e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpo. Todavia se purificará com a água purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ensina com a Tua palavra, seja do Velho, seja do Novo Testamento, seja um livro difícil, um livro mais fácil, seja como for, o Teu Espírito inspirou pessoas para escreverem este livro, ou esses livros que formam a Bíblia. Então, muito obrigado por termos nas nossas mãos, e o Teu Espírito nos orienta e nos ensina, e pedimos que tiremos alguma coisa, não alguma coisa, mas o que vamos tirar de útil aqui seja rico para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Complicado, cheio de regras, que eu não vou entrar em nenhuma. Eu só quero mostrar uma coisa aqui. A preocupação de Deus com a pureza do povo da época. Eu já comentei na mensagem passada sobre a santidade de Deus. Inclusive, a preocupação de Deus em um povo, o povo dele, na época judeu,
de se manter santo, como ele é santo. Inclusive, falei para hoje que hoje a igreja é para ser santa e tal, apliquei direto. Muito bem. A pureza é uma característica da santidade. Inclusive, a definição de santidade é a ideia exatamente de incontaminação, primeiro de separação do que não é bom, e de, uma vez separado, ser puro. Mas a ideia de pureza, porque é separado e dedicado a Deus. Essa é a ideia de santidade. Então, pureza está incluída na ideia de santidade. Então, quando Deus exigia a santidade dos judeus, automaticamente ele exigia também pureza. Uma pureza dentro dos critérios de Deus. Alguns que são critérios meio estranhos a nós, especialmente hoje, tantos anos depois. Agora, é impressionante a quantidade de material escrito na lei sobre o assunto da pureza. E os detalhes que Deus mandava que eles cumprissem para manter a pureza. Se eles entendiam, se eles não entendiam, se nós entendemos hoje por que é o 7º dia, não é o 6º, não é o 8º, por que um tem que ser com água purificadora, a outra não precisa ser água purificadora, basta água comum. Água purificadora era uma água em que se aspergia a cinza, que vinha em alguns tipos de sacrifícios, e misturava com a cinza e virava uma água purificadora que era aplicável em certas condições. Tudo meio, para não dizer bastante complicado, e que a gente nem vai entender exatamente cada detalhe. Mas não estou preocupado com isso, repito, e nem vou entrar nos detalhes como eu falei. Mas a lição é claríssima sobre a pureza. A lei dizia que qualquer pessoa ou coisa que entrasse em contato com o morto ficaria contaminado. E deveria fazer o quê? Purificação, pureza. Então, nós vemos claramente que Deus estava muito ligado aqui na pureza dos que participaram da guerra e tocaram em mortos, tanto nos soldados que foram, quanto nos cativos que ele trouxeram dos midianitas. Vão todos se purificarem. O Novo Testamento fala muito da pureza do crente. Não mais cerimonial, não mais de lavar a roupa de uma certa forma, não mais de ficar isolado tantos dias do grupo, não mais de fazer certas lavagens e muitas outras coisas, sacrificar alguns tipos de animais num certo contexto, nada disso. Mas a ideia é a mesma. Pureza. Ali Deus estava ensinando de uma maneira mais forte, uma pureza cerimonial para poder se preparar para adorá-lo e tal. Aqui ele vai mais direto ao ponto. Ele quer uma pureza espiritual, que envolve mente e corpo, ou seja, uma pureza pessoal. Não é a pureza só do espírito, porque alguns achavam que a parte espiritual era tão elevada do homem, que o que ele fazia aqui com o corpo, estava tudo bem, inclusive imoralidade. Não, imoralidade eu posso praticar à vontade, que isso não tem nada a ver com o meu espírito que adora a Deus. Um absurdo. A pureza envolve todo o ser humano. Então, o Novo Testamento continua no mesmo tema do Velho, em praticamente tudo, quanto ao que Deus quer do ser humano. Agora, a forma, ela é mais direta, é mais amadurecida. Como se diz, a revelação de Deus, ela é progressiva. Cada vez Deus se revelava mais até ao ponto de chegar com Cristo, vindo ao mundo, voltando para o lado de Deus, e veio o Novo Testamento, a igreja. Então, os ensinamentos do Novo Testamento são basicamente espirituais. Pensar nas coisas do alto, não nas questões da terra, e não trata muitos detalhes, a não ser os mais gerais,
olha as suas obrigações como cidadãos, obrigação às autoridades, obediência e tal, os gerais, marido e mulher, o lar, ali. Mas não entra em muitos detalhes, não. É curioso, porque o espiritual está no foco máximo, e do espiritual, naturalmente, vai chegar no mental, vai chegar no físico, no familiar, em tudo. Então, quero trazer aqui, eu falei 3 coisas. A primeira é a ideia de pureza. 2 Coríntios 6, agora eu quero que você vá lá. Porque agora nós estamos no Novo Testamento. Agora estamos falando de igreja, agora estamos falando do crente, de você, de mim. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 em diante. Olha o 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha o nível espiritual da revelação aqui. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Olha o aspecto prático da pureza, envolvendo o corpo. Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ele? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha o espiritual aí. Fugir da impureza. Mesma coisa que Deus queria lá. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Em 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu pequei, feri minha santidade, feri a minha pureza. Ou física, se o pecado envolveu alguma coisa física, ou minha pureza mental, se foi de pensamentos iníquos, ou se foi espiritual, pensamentos ligados à área mais diretamente com Deus, seja como for, eu pequei. Eu feri a minha santidade, eu feri a minha pureza. O que é que eu faço? Sou crente, não posso me converter de novo. Não posso nem gostaria, né? Eu sou crente, o que é que eu faço? João dá a fórmula, claramente. Se pecarmos, opa, isso é comigo, porque eu peco um bocado ainda, infelizmente. Isso é comigo. Se pecarmos, pois eu pequei. Confesse. Se confessarmos os nossos pecados, vamos ver se Ele perdoa. Não. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que injustiça? Que nós cometemos. A ideia, então, de purificação. Ok? Quero só deixar isso com vocês nessa primeira lição que nós aprendemos aqui. Puro, se mantenha puro. E isso tiramos do Velho Testamento, além do Novo, mas não deste lado os textos assim mais difíceis como esse. Voltando, Números 31, versículo 25. Sabe o que nós vamos ver agora? A atenção aguda de Deus quanto à contribuição material, não vou dizer financeira, porque não era dinheiro o assunto, eram coisas, eram bens dos despojos, mas contribuição dos soldados e do povo, em geral, para o serviço do templo, ou seja, para o trabalho de Deus. 25 a 31. Disse mais o Senhor a Moisés: faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens quanto de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, os cabeças das casas dos pais da congregação. Divide a presa em 2 partes iguais, uma para os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, os que foram lutar, e outra para toda a congregação, o restante
do povo. Meia. Então, para o Senhor, tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca, o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para a defesa do Senhor. Mas, da metade que toca aos filhos de Israel, tomareis de cada 50 um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, das ovelhas e de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm a cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Vejam aí os detalhes de Deus. Orienta a distribuir meio a meio, os soldados e o povo. Mas não fica nisso. Deus determina o valor ou o percentual da contribuição de cada soldado. No caso, o sacerdote era o destino do que ia dedicar o soldado daquilo que recebeu, dedicaria ao sacerdote para uso nas ofertas. Determinou também o valor da contribuição de cada um do povo e o destino, no caso os levitas, para usarem no serviço do tabernáculo. Detalhe, não sei se você notou, cada pessoa daria 10 vezes mais do que cada soldado. O soldado era 1 sobre 500, cada pessoa do povo era 1 sobre 50. 10 vezes mais. Por quê? Não sei. Por que não é 9? Não é 12? Não sei. Talvez porque arriscaram a vida os soldados, então pagariam menos, eu não sei por quê. Mas o que eu quero, seguindo o mesmo rumo desta pregação, é enfatizar o interesse de Deus na contribuição de cada um, cada judeu, o que foi a guerra e o que não foi, como distribuir, o quanto pagar e aonde aplicar no serviço de Deus. No caso, um grupo daria para os sacerdotes, na questão dos sacrifícios, e o outro grupo daria para os levitas, para a manutenção do templo, ou seja, tudo aqui, trabalho de Deus. Deem, paguem do que vocês trouxeram de despojos, paguem para o meu serviço. Essa é a lição daqui. Pergunto eu, será que Deus hoje não é extremamente interessado no que cada crente contribui para o trabalho dele, Deus? Não mais o templo, não mais ofertas, não mais sacerdotes, mas o trabalho de Deus continua, através das igrejas, que têm despesas, que têm pastores, que vivem do ministério, que têm obras missionárias, que têm 1000 tipos de atividades que custam dinheiro, como tudo nesse mundo custa dinheiro, faz parte. Então, será que Deus, que estava interessadíssimo se um soldado ia dar 1 sobre 500, e se um do povo que não foi à guerra ia dar 1 sobre 50, o detalhe que Deus entrou, mostrando um interesse enorme na obra dele, Deus, ele perdeu esse interesse? Será que hoje o crente tem mais liberdade, então, de resolver se contribui ou não contribui para a obra de Deus? Porque os tempos são mais, com o Novo Testamento, como o pastor mesmo diz muito, né? Liga mais com coisas espirituais, é mais amadurecido, não é mais tanto aqueles detalhes que a lei tinha. Hoje até o dízimo se discute, se o dízimo é para ser o 10% como a lei mandava, ou o 10% é apenas uma boa base para se calcular, a Bíblia nem estabelece direito, então o crente hoje tem muita liberdade de fazer isso, a igreja tem liberdade de fazer, a ceia é toda semana, é todo mês, a igreja tem liberdade, então nós temos liberdade em termos de
adoração a Deus, em termos de como vamos nos reunir como igreja, estatuto da igreja, onde é que diz que a igreja tem que ter estatuto, tem que ter regimento interno, liberdade, onde é que diz que a igreja tem que é proibido aceitar membros de outras igrejas de participar da ceia, ou pode aceitar membros de outras igrejas participarem da ceia. Cada igreja tem a liberdade de resolver isso. É muito gostoso isso. E é verdade tudo isso. Mas às vezes se exagera. Então eu tenho liberdade total para resolver o que eu vou dar para o trabalho de Deus. Eu vou dar 1%. O seu irmão aqui dá 10, o outro dá 12, o outro dá 13 e tal. Eu tenho liberdade. O importante é eu ser fiel a Deus no meu coração, na minha vida, nos meus pecados, na falta dos meus pecados, na minha santidade, amar as pessoas, amar os inimigos e tal. Agora essa parte mais assim, mecânica, administrativa, não, é liberdade. A igreja tem liberdade. Eu tenho liberdade. Tem. É fato. Mas, meu irmão, isso significa que Deus perdeu o interesse na contribuição de cada crente para o trabalho de Deus que continua requisitando dinheiro. Não é interessante isso? Lá ele se preocupava com isso, Deus, com o templo dele, a ponto de estabelecer regras detalhadas. E agora não se preocupa mais não. Deixa lá, cada igreja que se vire. Não. Então eu gostaria de, segundo ponto, primeira, pureza. Deus preocupado lá e o Novo Testamento nos ordenando sermos puros. Segundo, a preocupação, eu gosto de dizer meio entre aspas, né? Não quero dar a ideia que Deus é preocupado, está ansioso, né? Mas você entende o que eu estou dizendo. A preocupação de Deus no que cada um vai contribuir para o trabalho dele. Você pode ter certeza, Deus está muito, muito interessado e acompanhando o que você tem dispensado do seu bolso para o trabalho dele, Deus. Pode ter certeza. Terceira e última, gratidão. Novamente, sem muitos detalhes, lá no versículo 48, 31, 48. Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1000 e capitães sobre 100. E lhe disseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não falta e nenhum falta dentre eles e nós. 0 soldado morreu nesta guerra. Judeu. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1000, os capitães de 100.000, trouxeram ao Senhor 16.750 ciclos. Pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Aqui, certamente foi algo de iniciativa deles, não foi ordenado, uma oferta de gratidão, de agradecimento a Deus por um fato específico, porque Deus poupou todos os soldados, os que foram à guerra de Israel naquela batalha. É como se a oferta representasse a vida que Deus poupara deles. Todo soldado que vai à guerra está sabendo, está correndo um risco alto de vida, que a qualquer hora pode ser tirada. Então, gratidão espontânea a Deus, pela segurança que Deus deu e queriam, então, expressar de uma maneira física, no caso
valores, vocês viram aqui, ouro, prata, braceletes, tudo de uma maneira física e valiosa, eles quiseram expressar, além da gratidão, certamente nas orações, de um para o outro, ou mesmo interna dentro do coração, além disso, uma gratidão expressada em termos de valores monetários. Desde a sua conversão, quem lhe roubou a condição de ser filho de Deus? Ninguém. Quem roubou 1 milímetro da sua herança em Cristo, desde que você se converteu? Ninguém. Você anda numa luta aí enorme, nós, no mundo, nosso inimigo, e na luta nossa própria interna, da carne contra o espírito, luta contra o diabo, vivemos no meio de uma guerra. A Bíblia deixa isso claro. E nisso aí, infelizmente, você perdeu um pedaço da sua salvação. Nada. Você vai ter que recuperar de alguma maneira com algumas coisas, uma parte que você perdeu. Nada. Não alterou nada. Pode ter perdido, certamente, sua capacidade de servir, sim. Alguns galardões, pode ser, sim. Mas, na essência, como um filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, nada do que você enfrentou e enfrenta na guerra, nada disso lhe foi tirado, está tudo mantido intacto. O exército foi, o exército voltou intacto, e você continua assim. Não sei se você nem pensa nisso, de vez em quando. A gente já toma como certo, e tudo bem com isso, é correto mesmo, que nós somos salvos, eternamente salvos, ninguém é mais separado do amor de Deus, como Paulo diz em Romanos, tudo bem. Mas, gente, se lembrar disso de vez em quando, rapaz, não arranharam nada da minha herança em Jesus Cristo, nessa luta toda, nada. Seja grato. Eu sou grato, eu agradeço todo dia. Ótimo. Mas, além disso, e eu vou sugerir mais do que ofertas em dinheiro, que está valendo também, ofertas de bens. De vez em quando a gente ouve falar de alguém que chegou na igreja e deu uma pedra preciosa para a igreja, da herança que de alguém, ou coisa assim. Acontece isso, um colar da avó, valioso, dá para a igreja. Ou dinheiro mesmo, que se formos aplicar diretamente com a nossa história, foi o caso, foi coisas materiais. Mas eu queria subir o nível, sem deixar de lado a parte financeira. Dizem as más línguas que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Será que são más línguas mesmo ou são boas observadoras? Então, falou no bolso, é delicado. Então, não tire o bolso, não, dos seus recursos, como forma de mostrar gratidão a Deus, a parte daquele chamado dízimo, que seria, não é uma obrigação do crente para manter a sua igreja, mas ofertas espontâneas como esta foi aqui, considere, de vez em quando, tirar um valor totalmente extra e doar para a igreja, ou para o trabalho missionário da igreja, para um departamento da igreja, para alguma coisa do trabalho de Deus. Faça isso. Mas, além disso, ofertas de serviço. Serviço a Deus. Não vai ser dinheiro, não. Não vai ser uma pedra preciosa que eu herdei da minha avó, não. Vai ser serviço. Eu vou servir minha igreja. Eu vou me entregar durante toda semana, eu vou dar tantas horas do meu trabalho, ou cargo tal que eu recuso todo ano, a igreja me convida para participar da eleição e eu recuso, eu nem pisco. O irmão foi indicado. Não. É porque o irmão foi indicado para... Não. Nem pensa. Por que não? Por que não?
se entregar mais ao serviço, indo mais ainda do que serviço, a sua vida inteira. Sua vida. Dada a sua vida. De uma maneira generosa, liberal. Então, a terceira lição aqui é gratidão, espontaneidade em agradecer a Deus através não só das orações, não é o contexto. É importantíssimo orarmos a Deus, sermos gratos e tal. Não é o contexto. O contexto é você mostrar gratidão através de doações financeiras, através de doações do seu tempo, doações da sua habilidade, dos seus dons, da capacidade de servir, a doação de você, da sua vida a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essas lições. Aparentemente, até pularíamos se estivéssemos lendo a Bíblia, livro de Números, com tantos detalhes de guerra e tantos porcento, um sobre 50, um sobre 500 e tudo. Isso aqui não tem muito a ver com a minha vida hoje, não. E tem, como nós vimos aqui, se não tão diretamente, tão nos detalhes, mas conceitualmente, e como tem a pureza, a importância de contribuir para a tua obra e a gratidão expressa através de algo mais do que orações. Muito obrigado por essas lições valiosíssimas que estão valendo hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.